Olá, pessoal! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. A gente vai começar trabalhando o tópico de internet e redes de computadores. Pessoal, esse é, na verdade, o tópico mais abrangente do nosso curso. A gente fala em internet e redes de computadores. Você vai ver que tem muita coisa que você já usa no seu dia a dia, só que você talvez saiba isso de uma maneira diferente do que é cobrado em prova. Então, nesse momento, eu quero te falar que você sabendo muito ou você sabendo pouco, para mim, não faz diferença. Eu estou aqui para segurar na sua mão e te levar no nível mais alto do conhecimento, tá? Estou imaginando aqui que ninguém sabe nada, vamos começar do zero, né? O lote está limpo, está capinado, então vamos em cima. Lembrando que o meu Instagram está aqui, @professor Pablo Leonardo. Aqui tem o meu e-mail de dúvidas, dúvidasprofessorpablo@gmail.com. Se tiver dúvida, mande por aqui. Mas descreva a dúvida completa, tá, gente? Não é só, o que é isso? O que é que não? Professor, estava assistindo a aula tal, né? Sou aluno do PhD e tive essa dúvida aqui e tal, pensei que fosse isso. Então, assim, gente, é desse jeito, tá? Lembre-se que eu não estou vendo vocês, né? Eu não conheço vocês pessoalmente, então eu preciso saber a dúvida por completo, tá bom? Beleza? Aí a gente vai brilhar. E fique atentos à minha resposta também, né? Se você me manda dúvida, eu vou te responder, você vai me deixar no vácuo. Olha que tristeza essa vida, né? Então vamos lá. Internet e redes de computadores. Então eu vou começar com um conceito bem básico, né? Ah, o cara tá chamando a gente de burro. Tô nada. Você tá doido? Só que tudo isso aqui que eu vou te ensinar já foi minha dúvida. Ué. Não. Ô, gente, presta atenção. Para mim, não existe gente burra. Não existe isso. Existe gente que não quer aprender. Aí é boba, né? E não existe também dúvida boba, tá? Eu sempre tem um jargão, né? Tem um ditadinho que a gente fala aqui que é a mais pura verdade. Não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Boa, né? Você tá com dúvida, pergunta, né? Ou vamos que vamos. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero te falar aqui é o seguinte: em informática existem dois termos que a gente usa muito, que é hardware, tá? O que é o hardware, Pablo? Hardware é a parte física, ou seja, são as peças do computador. E nós usamos também o conceito de software. O que é o software? É a parte lógica. Pablo, mas o que vem a ser a parte lógica? Os programas do computador. Tá? Gente, essas anotações que eu faço aqui para vocês, né? Essas aqui, isso eu não disponibilizo, tá? Imagine que seja uma sala de aula mesmo e que o professor está passando no quadro, você precisa anotar, tá? Mas essa parte aqui especificamente, eu gosto sempre de ter meu caderno, quando eu sou aluno e quando eu sou professor também. E você vai ver que às vezes eu abro o Word e digito lá dentro também. Então, quando eu estiver digitando, você dá um pause, você tem essa opção de fazer isso e anota o que eu estou digitando, tá? Você vai ver que isso aqui eu nem salvo, justamente para você não me pedir, porque eu acho que, né, não custaria eu salvar isso aqui, mas o aluno tem que ter o caderno dele, tá? E se você for olhar com os alunos aprovados, eles só foram aprovados quando eles acordaram para esses pequenos detalhes, né? Ah, só fui aprovado a hora que eu comecei a fazer minhas anotações. Só fui aprovado a hora que eu comecei a me cobrar mais. Só fui aprovado quando eu passei a ser mais disciplinado. Se a gente sabe a receita do sucesso, por que a gente vai querer criar a nossa receita? Vamos usar uma que já funciona, pô. Besteira. Tá certo? Então, gente, o computador ele é formado pela parte lógica e pela parte física, ou seja, por hardware e por software. Tá? Eu tinha colocado isso aqui, ó, hardware e software. Tá certo? Só para você ver aqui, né? Tá aí as definições de hardware e software. Ok. O que é uma rede? Gente, presta atenção. Vou te mostrar o que é rede. Imagine assim, ó, lá na sua casa, ou na sua casa mesmo, você tem um computador aqui. Esse computador aqui é seu e tudo. Aí você tava de bobeira, você falou assim, quer saber? Vou dar uma casada. E aí você foi e casou, né? Você é casado? Fala pra mim aí. Ah, professor, eu já sou casado. Ah, professor, Deus me livre, não sou casado não. Mas aí quando você passar no concurso, você vai casar, você quer apostar? Eu acho engraçado isso.
pessoal fica falando, casamento? Deus me livre. Nossa senhora, casamento. Fica falando isso. Aí quem fala isso é gente casada. Quem fala Deus me livre pro casamento é doido pra casar. Sempre fica aquela dúvida, será que é bom? E quem fala, nossa, seu casamento é ruim demais, é o cara que é casado. Aí quando ele separa, o que acontece? Ele vai lá e casa de novo. Se fosse tão ruim assim, ninguém casaria de novo, não. Você vai ver, você vai casar. É o fim de todos nós. Você vai ver. Em 2017 eu tava de bobeira, falei, vou dar uma casadinha. Fui lá e casei. Bom, então o negócio é o seguinte. E é bom? É bom. Cara, é bom. É bom, só que você, né, tem algumas coisas que você faz para dar certo, outras que você vai fazer que não vai dar certo. Olha só, aqui é o seguinte, você tinha um computador em casa, agora você tem 3, né? Seu marido foi, levou mais 2 computadores e tal. E aí, esse computador 1, ele tinha uma impressora. Só que agora você quer compartilhar essa impressora com os computadores 2 e 3, né? Porque o casamento é compartilhamento, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um cabo e vai unir esses computadores. Pronto. Agora você acabou de montar uma rede. E essa sua rede, ela foi montada com uma finalidade. Foi qual? Compartilhamento. Tá? Toda rede que você montar, a finalidade é compartilhamento. Mas compartilhamento de quê? Vamos tentar entender aqui. Bom, você não tem uma impressora ligada ao computador 1? Tem ou não tem? Tem. E aí, você agora não tem o computador 2 e o 3, mas eles também não estão ligados entre si? Sim. Então o que está acontecendo aqui agora? Todos esses computadores poderão utilizar a impressora que está conectada ao computador 1. Ou seja, o computador 1 está compartilhando essa impressora com os computadores 2 e 3. Eu adoro. Gente, tudo que é programa que não presta na televisão, eu gosto. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu vou dormir mesmo. Aí se eu dormir... Não, mas eu tô falando sério. Ó, eu gosto de Cupom Mania. Passa no canal TLC. Ô, gente, nesse canal TLC só passa programa que não presta. Cupom Mania do pessoal americano que é fanático por cupom, comprar as coisas com cupom. O pessoal vai no supermercado, vai lá e gasta tipo 3 mil reais em compra. E olha que uma compra de 3 mil reais nos Estados Unidos é como se fosse uma compra de 15 mil aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Sério. Aí eles vão lá e na hora de pagar, eles tiram aquele monte de cupom de desconto que ganha em revista. Você já deve ter visto esse programa. Eu acho muito legal, porque é um programa de 20 minutos, é rapidão. Então eu gosto muito. 90 dias para casar, muito legal. Quilos Mortais, também gosto. E tem um que é 5 esposas e um marido. Se você for pensar bem, e é viagem demais, que eu tenho a imaginação muito fértil, até porque eu tenho TDAH, então eu começo a ver uma coisa assim, a hora que eu olho, eu estou viajando na maionese, né? Então aqui é o seguinte, essa questão de 5 esposas e um marido é o seguinte, uma menina era casada com um rapaz, um marido, e aí ela decide que ela vai compartilhar esse marido com mais meninas. E aí aquele mesmo marido vai ser compartilhado entre 5 mulheres. Ou seja, vai chegando as mulheres, vai morando ali dentro da mesma casa e tudo, e todas elas compartilham o mesmo marido. Mas eu acho também que, como diria minha mãe, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu acho também que deveria ter um programa de 5 maridos para uma esposa, né? Eu acho que sim. Já que os homens podem, as mulheres devem poder também. Não é isso mesmo? Ainda é muito machista, né, gente? O universo, né? Vamos falar assim, porque um homem, em determinados países, um homem pode ter 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, é cultural. Mas eu não conheço nenhum que uma esposa pode ter 6 maridos. Não é isso mesmo? A gente ainda tem essa mentalidade assim, um pouco machista que tem que acabar, né? Mas então é isso. Isso aqui que eu acabei de montar é como se fosse um marido para 3 esposas, ou uma esposa para 3 maridos. Isso é uma rede. E toda rede, a ideia é compartilhamento. Se você for pensar bem, o que é o Instagram? É um aplicativo? Não. É um site? Não. Tanto o site quanto o aplicativo são meios para você acessar o Instagram. O Instagram é uma rede social.
E se você for pensar bem, o que isso significa? É uma rede de pessoas. As pessoas se relacionam com o objetivo de compartilhar as coisas. Porque se você for pensar, quando você posta uma foto sua, feliz ou triste, você quer compartilhar aquele momento com as pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, toda rede, a finalidade é compartilhamento. Ok? Beleza? Então passamos dessa parte aqui. Olha como é que você está aprendendo sem fazer força. Tá certo? Bom, numa rede nós temos duas figuras interessantes. Nós temos a figura do servidor e nós temos a figura do cliente. Imagine o seguinte, você passou no concurso dos seus sonhos, certo? Se você passou no concurso dos seus sonhos, você será um servidor. Então, quando alguém virar para você e falar assim, qual que é a sua profissão? O que você vai falar? Eu sou um servidor público, tá certo? E como servidor, você tem a função de servir. Esse é o ponto. Por que chama servidor? Porque ele serve. Quando você vai a um restaurante, quem te serve? O garçom. Ele é o quê? Um servidor. Quando você está dentro de um avião, quem te serve? Os comissários. Então ele é o quê? Eles são o quê? Servidores. E se você for pensar, o piloto, ele também é um servidor, porque ele está te servindo, ele está te oferecendo serviço de locomoção. Então todo mundo que serve é, por denominação, um servidor. Bom, deixa eu te falar uma outra coisa. E aí tem gente que se ofende, né? Por exemplo, o cara passou num concurso da polícia. Aí ele é um delegado, e aí ele tá lá e tal, na mesa dele, e aí ele tá com uma vontade de atender alguém, não tá num dia bom, e aí alguém vira e fala assim, doutor, o senhor é pago para me servir. Aí ele manda prender o cara, fala que é desacato e tal, não sei o que tem. Mas o cara falou mentira? Não. Porque ele não é um servidor. E servidor faz o quê? Serve. E o servidor serve, né, a outros agentes, né, que são conhecidos como clientes. Então, da mesma forma que existem pais e existem filhos, existem garçons e existem clientes do restaurante, quando a gente fala de computação, existe o servidor, que é o computador que oferece um serviço, e existe o cliente. Tá? Então, o servidor faz o quê? Oferece serviços. E o cliente usa serviços. Gente, quando a gente está no 5º dia útil do mês, numa agência bancária. Por que no 5º dia útil? 5º dia útil é o dia que a gente não tem como fugir do banco. É o dia que todo mundo recebe, é o dia que muitas contas vencem, é o dia que todo mundo está na agência bancária. Aquele filão danado. Bom, todo mundo ali, né, que está naquela fila, está solicitando serviço, está pagando boleto, fazendo saque, fazendo transferência. E todos esses serviços são executados por um computador principal do banco ali. Ele é chamado de servidor. Tá certo? Se esse servidor falha, o que acontece? O serviço que ele oferece deixa de ser oferecido. Fica indisponível. Então, quem está no caixa grita assim, servidor saiu do ar. Já era, pode sentar no chão, meu filho. Servidor saiu do ar, o que vai acontecer? Os serviços que ele oferece não podem mais ser oferecidos, quer dizer que a fila vai parar. Tem gente que fala assim, nossa, mas é sempre no último dia de inscrição que o sistema dá pau. É claro, é só você pensar o seguinte, nós brasileiros temos o péssimo hábito de deixar as coisas por último. Eu admiro muito as pessoas que elas fazem o que deve ser feito. Por exemplo, saiu a inscrição do concurso, ele vai lá no primeiro dia e faz. Nossa, meu dente está doendo? O cara vai lá no primeiro dia e vai no dentista. Só que é difícil achar gente assim. Eu, por exemplo, não sou. Eu não deixo sempre para a última hora, mas eu também não faço na hora que deve ser feito. E às vezes, quando você deixa as coisas para a última hora, quando você, por exemplo, você vai fazer a inscrição na última hora, aí muita gente entra naquele site ao mesmo tempo, aquele site está dentro de um servidor. O que pode acontecer? Sobrecarregar o servidor e ele cair. Aí o site sai do ar. Então é por isso que quando você deixa para comprar as coisas na última hora, em momentos como, por exemplo, virada de ano, né, você vai mandar um e-mail para alguém, é mais lento. Por quê? É uma época que está todo mundo trocando e-mails, trocando mensagens. Tudo isso tem a ver com os servidores. Então, o servidor é um computador que oferece serviço numa rede e o cliente é
o computador que oferece, que usa esse serviço. O servidor oferece e o cliente usa. E uma rede é quando eu tenho 2 ou mais computadores que estão conectados entre si, pode ser por cabo ou pode ser sem fio, tá? E eu não vou falar somente em computadores, porque, por exemplo, eu posso ter uma rede formada por telefone celular, né, ou smartphones. Quando você liga o seu smartphone no meu, por Bluetooth, por exemplo, aquilo ali é uma rede. Quando você entra na Wi-Fi da minha casa, você está entrando na minha rede. Quando você se conecta, quando você liga seu celular, você entrou na rede da sua operadora. Então a rede, ela não é formada apenas por computadores, isso é passado. Hoje em dia o seu relógio entra na rede, hoje em dia seu smartphone entra, seu computador, sua Smart TV. Então diversos dos seus dispositivos têm capacidade de comunicação em rede. Beleza? Sempre com uma finalidade que é o quê? Compartilhamento, ok? E isso aqui eu coloquei aqui bem certinho para vocês. Tá? Tá bem certinho aqui. Aqui eu estou falando de clientes e servidores, tá? Falei que servidor é qualquer computador que ofereça um serviço e falei que o cliente é qualquer computador que utilize os serviços oferecidos por um servidor. Tá? Então aqui tem a denominação de servidor e a denominação de cliente. Beleza? E a gente sabe que se um servidor falhar, todos os clientes que ele que usam os serviços dele também se tornarão indisponíveis. Ok? Passamos por isso. Pessoal, nós temos uma classificação de redes de acordo com a abrangência dela. Essa abrangência não tem a ver com o número de computadores, mas sim com a área que ela abrange. Vou te dar um exemplo. Você tem uma rede que está dentro de uma padaria. Então você tem 3 computadores conectados entre si. Ou você tem uma rede dentro de um prédio. Por exemplo, você tem 50 computadores ali que eles estão conectados entre si dentro daquele prédio. Você tem uma rede de uma universidade, onde os computadores estão conectados pelos prédios. Ou você tem uma rede de uma cidade. Então você tem batalhões da polícia militar que estão conectados entre si, né, abrangendo a área daquela cidade. Ou você tem uma rede, por exemplo, entre cidades. Então isso é abrangência, né? Tem a ver com a distância que essa rede cobre, tá? E isso faz com que as redes, na verdade, elas sejam classificadas em LAN, que é a menor delas, que é menor do que uma rede MAN, que é menor do que uma rede WAN. Bom, se vale a dica, coloque em ordem alfabética que você vai ver qual que é a menor e qual que é a maior. A LAN é a rede local. O que que isso significa, gente? Ah, Pablo, eu quero entender. Pablo, o que que é rede local? Está escrito no material, se você quiser, não precisa anotar. Rede local é quando você tem computadores dentro de uma mesma área. Por exemplo, dentro de um prédio, dentro de um galpão, dentro da sua casa. Gente, aí na sua cidade, certamente, você chegou a conhecer um negócio chamado Lan House. Não conheceu? Lan House é um local onde você tinha computadores conectados em rede e aí você podia jogar, né, entre os computadores. Você ia com a sua turma lá para jogar. Você podia usar a internet e por aí vai. Isso é uma rede local. É a menor das redes. Tá certo? Agora, você tem também a rede MAN. Esse M aí é de metropolitana. O que é uma metrópole? É uma cidade. Então, quando você tem computadores conectados, pode ser até distantes entre si, mas dentro de uma cidade, de uma mesma cidade, então você tem uma rede MAN, uma rede metropolitana. Tá certo? E nós temos também a rede WAN, com W, que é uma rede mundial. É uma rede que não tem limitações geográficas. Então, por exemplo, seria considerado uma rede WAN quando você tem um país conectado a outro, ou então quando você está aqui no Brasil e se comunica com alguém que está na China, no Canadá, no Japão. Isso é uma rede WAN. Você só está conseguindo se comunicar com essa pessoa porque vocês estão em rede. É uma rede WAN. A rede WAN, que é a rede mundial, sem limitação geográfica, mais conhecida no mundo, é a internet. Então a internet é uma rede WAN, é uma rede sem limitações geográficas. Bom, está no material, não precisa anotar. Tá aqui, ó, LAN, falei, MAN, falei, e WAN, falei. Pessoal, vocês acreditam que outro dia eu recebi um e-mail
falando assim, professor, deve ter alguma coisa errada. Aí eu já falei, por quê? Eu errei, eu falei alguma coisa errada, eu estou acertando as questões. Falei, mas por que está errado? Eu nunca aprendi isso na vida. Gente, mas se você não aprendeu, a culpa não é sua. É porque, na verdade, eu sempre fui super tranquilo quanto a isso. Às vezes, você já reparou que tem gente que tenta explicar umas coisas pra gente que não consegue prender a nossa atenção? Nós temos uma amiga em comum, né, que a gente sai com ela, ela começa a falar, começa a me dar um sono. Eu falo, nossa, eu não entendi nada que ela falou. Aí depois eu pergunto pra Aline é minha esposa, Aline, o que foi que ela falou? Aline, ela falou isso, isso, isso. Eu falei, não, Aline, ela começou a falar, eu comecei a ficar com sono, prestei atenção nela, não. Então tem gente que fala de uma forma que não prende nossa atenção, tá certo? E eu tento falar sempre de uma forma que você vai entender. Não é que é uma forma burra, não é isso. É porque eu entendo que se você está assistindo minha aula, talvez você não seja um especialista em informática para concurso. E se você não é um especialista de informática para concurso, nada mais justo que você encontrar ou procurar alguém que fale do jeito que você está, do jeito que você entende. Afinal de contas, nessa relação eu e você, quem é o servidor? Eu. E quem é o cliente? Você. Então eu preciso falar de um jeito que você entenda, porque eu preciso te ensinar, porque eu preciso que você seja aprovado no seu concurso, porque depois você será o servidor e eu o cliente. Tá certo? Pessoal, veja bem. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Sabe essa rede que eu tinha desenhado aqui? Beleza. Olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó. Tá aqui, né? Essa é a rede de quem? Manuelzinho. É a rede do Manuelzinho. Beleza. Tá, mas aqui tem o meu computador ou a minha rede. Tem a sua rede ou o seu computador. Tem do PHD. Tem aqui o Jales com o celular dele. E por aí vai. A pergunta que eu te faço é: existe a possibilidade de eu fazer a comunicação entre todos esses dispositivos? Existe uma rede que permite que todas essas redes se comuniquem? Sim, existe. Existe uma rede que é mundial, é uma rede WAN. E ela permite que todos os equipamentos conectados a ela se comuniquem. É uma rede totalmente descentralizada, ou seja, ela não tem um ponto, ela não tem um elemento central. E essa rede é o que a gente chama de internet. Então, isso aqui é a internet, só que aqui eu reduzi muito. A internet é uma rede mundial. Ela é uma rede que não tem dono, ela é uma rede pública. E ela é uma rede que permite a conexão entre vários computadores e dispositivos que estão espalhados pelo mundo todo. Qualquer dispositivo que queira se conectar à internet com um mínimo de infraestrutura, que eu vou passar para vocês depois, consegue. E se está conectado à internet, pode usar os serviços que estão lá e pode compartilhar ou criar seus próprios serviços. Tá certo? Então, a definição de internet, ela está aqui. Aqui, ó. Rede mundial de computadores é uma rede de redes ou uma rede de computadores em escala mundial. Ela é uma rede pública. Ela não é controlada por ninguém. Toma cuidado no seguinte fato. As bancas organizadoras sabem que no dia da prova você estará vulnerável. No dia da prova a gente fica balançado, já acorda chorando, lembrando de ex-namorado que a gente terminou há 50 anos atrás. Você acorda sensível, você acorda sensível. Então a banca vai aproveitar da sua sensibilidade e vai te citar alguns nomes grandes, por exemplo, Facebook, IBM, Microsoft, TikTok, e vai falar que essas empresas são donas da internet. Não são. A internet não tem dono. Não existe uma pessoa, uma instituição que controle diretamente a internet. São empresas, sim, que oferecem bons serviços na internet, né? Oferecem bons serviços na internet e são muito bem pagas por isso. São empresas milionárias. Porém, se você tiver uma ideia de um bom serviço e fizer uma boa execução, você também vai ter muitos clientes, você também vai ter muitos patrocinadores, muitos investidores e também vai ganhar dinheiro. Essa é a ideia da internet.
Beleza? Então, novamente eu vou te mostrar. Tá no material. É uma rede de computadores ou uma rede de redes, que dá na mesma. É uma rede de computadores em escala mundial, ou seja, eu posso dizer que é uma rede WAN. Beleza? É uma rede pública que não é controlada por ninguém. Aí nós temos a definição de internet e temos o fim da nossa primeira aula. Beleza? Lembre-se, tem um e-mail de dúvidas, dúvidasprofessorpablo@gmail.com. Se tiver alguma dúvida e quiser se comunicar comigo por aqui ou pelo Instagram, @professorpabloleonardo. Já adiciona lá, né, pra gente bater aquele papo para eu te conhecer melhor. Tá certo? Um grande abraço para você, meus queridos, tudo de bom. Tchau, tchau.